Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tech Concurso, eu sou Levi Moscovitz. Aula de hoje, pessoal, uma aula de um dos tópicos mais importantes para facilitar a compreensão dos tópicos que vem adiante, que é o tópico da classificação dos crimes. Por que esse tópico é importante? Porque lá na frente, quando eu fizer referência a um crime material, a um crime formal, a um crime de dano, a um crime de perigo, você vai entender o porquê que eu me refiro a essa expressão a um determinado delito. Então, a aula de hoje é aquela aula que chamamos de aula base para aquilo que a gente vai conseguir trabalhar adiante. Combinado? Como é que você tá bem? Como é que você tá bem, não? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô com você. Vamos nessa, galera? Vamos trabalhar? Então, de olho no quadro comigo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga tirar a sua dúvida. Se quiser mandar uma questão para mim, quiser mandar um desabafo, eu estou à sua disposição. Combinado? Pessoal, quando falamos em classificação dos crimes, entenda que essa classificação que eu vou conversar com você aqui é uma classificação doutrinária. Porque a classificação legal dos crimes é aquela prevista em lei, definindo que cada conduta é um determinado crime. Tá? Então essa classificação aqui é uma classificação doutrinária. Então você vai perceber que essa classificação ela vai seguindo um regramento trazido pela doutrina e vinculado a determinado ponto do estudo da infração penal. Vamos nessa para você entender como é que fica fácil? Olha só. Quanto ao sujeito ativo, ou seja, quanto àquele que pratica a infração penal, aquele que pratica o crime, nós podemos classificar o crime em crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Vamos lá? Vamos trabalhar, galera? Observe que todas as vezes que eu falar em crime comum, trata-se de uma modalidade em que não é exigida, preste atenção, não é exigida qualidade específica do agente. Ou seja, crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. A lei não irá exigir que essa pessoa que pratica esse crime ostente uma característica específica. Exemplo, homicídio é um crime comum. Por que é um crime comum, Levi? Porque qualquer pessoa pode matar. Furto é um crime comum, porque qualquer pessoa pode furtar. A lei não exige que essa pessoa tenha uma qualidade em específica. Não exige que a pessoa seja rico, seja pobre, seja funcionário público, seja homem, seja mulher, não exige. Tá? Então, crime comum é aquele que a lei não exige uma qualidade específica do agente. Eu vou colocar logo o exemplo aqui para você, para ficar fácil. Ó. Homicídio é um crime comum. Tá? Roubo, furto são crimes comuns de igual monta. Tá? Ao revés, nós temos o chamado crime próprio. Ora, o crime próprio, lembre-se, é próprio porque eu vou exigir uma qualidade própria do agente. Eu vou exigir uma qualidade específica do agente. Então aqui eu exijo uma qualidade do agente. Essa qualidade, pessoal, essa qualidade é trazida pelo próprio tipo penal. Por exemplo, infanticídio é um crime próprio. Infanticídio, previsto lá no artigo 123 do Código Penal, um crime próprio. Por quê? Porque só pratica infanticídio quem é mulher e que está em estado puerperal. Observe que eu exijo características próprias do agente. Não é qualquer pessoa que pode praticar infanticídio. Só pratica infanticídio mulher em estado puerperal. Então, o crime próprio é aquele que eu vou exigir do agente uma característica. Eu vou exigir do agente uma qualidade. Levi não pode ser autor de infanticídio. Observe você que na nossa aula de concurso de pessoas, eu fiz pontuações inerentes ao concurso de pessoas em face de crimes próprios. É sempre bom ressaltar que os crimes próprios, pessoal, eles admitem, vou até colocar aqui, admitem coautoria e participação, desde que a qualidade exigida em lei seja de conhecimento do coautor. Então vamos lá. Digamos que você tenha João e Maria. Maria, mulher em estado puerperal, deseja tirar a vida do seu próprio filho. E aí, João, ciente disso, decide ajudar Maria.
Maria responderá por infanticídio e João também. Aí você diz, Levi, mas João não tem as características de dizer lei. Mas João é coautor. João atua junto a Maria com liame subjetivo voltado ao mesmo resultado criminoso e ciente das condições específicas que ela possui, por questões de política criminal, ele responderá como ela. Lembremos que o Brasil adota a teoria monista como regra no que diz respeito ao concurso de pessoas. Se ficar com dúvida, vai lá na nossa aula de concurso de pessoas e dá uma assistida que ela tá porreta, como a gente diz aqui. Certo? Então, galera, o crime próprio, você já entendeu que existe uma qualidade. E o crime próprio, ele vai ser dividido em dois. Crime próprio puro e crime próprio impuro. Se ligue porque isso já caiu em prova. O crime próprio puro é aquele que, desaparecendo a qualidade, ou seja, se uma outra pessoa que não ostenta essa qualidade pratica o próprio fato, o fato é atípico. Ou seja, no crime próprio puro, desaparecendo a qualidade exigida por lei, o fato torna-se atípico. Exemplo de um crime próprio puro, galera, prevaricação. Lá do artigo 319 do Código Penal. Trata-se de um crime contra a administração pública praticado por funcionário público, que irá fazer, deixar de fazer ou retardar um ato de ofício por sentimento ou interesse pessoal. Se em particular que não ostenta a característica de funcionário público realizar o mesmo ato, haverá crime? Não, o fato se tornará atípico. Então, o crime próprio puro é aquele que, desaparecendo a qualidade, desaparece o crime. O crime próprio impuro é aquele que, desaparecendo a característica, a qualidade, o fato permanecerá típico, mas se amoldará a outro tipo penal. Dá um exemplo aí, Levi, para eu entender, te dou. Peculato, furto, por exemplo. Peculato, furto, previsto lá no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. O crime de peculato, no crime de peculato se exige a qualidade específica de funcionário público. Mas se uma mesma pessoa adentra um órgão público sem ostentar a sua característica de funcionário público e subtrai bens de lá, de fato, não vai haver peculato, mas haverá furto. Então a diferença do crime próprio puro e impuro é que no puro, desaparecendo a qualidade, o fato torna-se atípico. No impuro, desaparecendo-se a qualidade, o fato permanece típico, mas se amoldará a outro tipo penal. No caso, como eu lhe dei o exemplo, se funcionário público é peculato, se não é funcionário público, furto. Beleza? E o crime de mão própria, pessoal, pouco é falado, mas quando cai em prova, você vai ter que saber. O crime de mão própria é aquele que somente pode ser praticado por quem ostenta a característica. Significa dizer, gente, que o crime de mão própria, ele não admite coautoria, mas admite participação. Tá? Vou colocar aqui para você deixar bem claro aí em suas anotações. Levi, me dá um exemplo aí de crime de mão própria. Te dou, velho, ó. Falso testemunho. Lá do artigo 342 do Código Penal. Falso testemunho. Por quê? Por que o crime de falso testemunho é um crime de mão própria? Porque só testemunha pode praticar crime de falso testemunho. Mas, Levi, e o advogado que, porventura, instruir a testemunha a mentir, ele vai responder como coautor? Não, ele responde como partícipe. Então, lembre-se, o crime de mão própria ele só pode ser praticado por quem ostenta a qualidade. Se não ostentar a qualidade, lembre-se, não pode praticar, salvo em participação. Trata-se de uma modalidade criminosa que não admite coautoria. Então, lembre-se, crime próprio admite coautoria e participação. Crime de mão próprio não admite coautoria e só admite participação. Fechado? Tome nota que essa primeira parte é muito importante. Beleza? Vamos seguir? Então, vamos seguir. Primeira parte está aí para você, o quadrinho bonitinho com as anotações que você precisa e vamos seguir. O segundo tópico, galera, que eu quero conversar com você é sobre a estrutura do tipo penal.
Quanto à estrutura do tipo penal, o crime irá se dividir em crime simples e crime complexo. Bora lá? O crime simples, pessoal, é aquele que a estrutura do tipo penal ela é composta de um único fato típico. Ou seja, o crime de furto, gente, o crime de furto é composto tão somente do crime de furto. Levi, eu não entendi. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. A conduta criminosa de furtar não possui nenhuma outra conduta a não ser subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Você já entendeu onde eu quero chegar? Porque no crime complexo, nós temos duas ou mais condutas que juntas irão caracterizar o fato típico. Duas ou mais condutas que juntas irão caracterizar o fato típico. E quando eu falar em crime complexo, ele vai se dividir em dois. Você tem o crime complexo em sentido amplo e em sentido estrito. O crime complexo em sentido estrito, pessoal, você estará diante de um fato típico que é resultado da união de duas condutas criminosas. Levi, existe um crime que seja resultado de duas condutas criminosas? Exige. E um que muito se fala, roubo. Roubo, pessoal, é a união de duas condutas criminosas. É a união de furto mais ameaça, se eu estiver falando de um crime de roubo com emprego de grave ameaça, ou emprego de furto mais lesão corporal, se eu estiver tratando de um crime de roubo com violência. Aqui. Então, entende? O crime de roubo é um crime complexo porque ele ostenta duas condutas. Agora, especificamente falando, é um crime complexo em sentido estrito, porque resulta na união de duas condutas de natureza criminosa. Roubo e ameaça, se for emprego de grave ameaça. Roubo e violência, roubo e lesão corporal. Furto e lesão corporal, se for o roubo com emprego de violência. Beleza? E em sentido amplo, Levi? Bom, em sentido amplo, você tem aí a união de duas condutas, sendo que apenas uma é criminosa. Dá um exemplo aí, Levi, para entender. Ele deu denunciação caluniosa. Lá do artigo 339 do Código Penal. Denunciação caluniosa. Lá do artigo 339 do Código Penal. Por que, Levi? Porque resulta da união da calúnia mais noticiar o fato perante a autoridade. Noticiar o fato perante a autoridade. Calúnia é um fato criminoso? É, mas noticiar o fato perante a autoridade não é. Então observe, gente, que essas divisões que eu estou trazendo para você são divisões que podem ser cobradas em sua prova e você precisa estar minimamente ligado, porque quando essas questões assim mais doutrinárias caem em prova, é um Deus nos acuda. É o tipo de questão, perdão, que até o sujeito mais preparado às vezes se passa. Então a gente não pode deixar isso acontecer com nós. Beleza? Então, segundo tópico de estudo para você, quanto à estrutura do tipo penal, você tem crime simples e crime complexo, e o crime complexo se divide em sentido estrito e sentido amplo, tal qual explicado. Beleza? Levi, fiquei com dúvida, mais uma vez, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e tira essa dúvida comigo. Eu não quero que você fique com essa dúvida até a data da prova. Beleza, galera? Bom, esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, gente, classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico. Eu costumo dizer que essa classificação aqui é que a gente mais fala e é que mais cai em prova. Ponto. Essa aqui é que mais cai em prova. Então, se você está cansado, pause a aula agora, vá beber uma água, vá no banheiro, tome um cafezinho e volte. Mas não desgrude a porra do olho do que eu vou lhe falar agora. Se liga. Quanto ao resultado naturalístico. Em primeiro lugar, Levi, o que é um resultado naturalístico? Pessoal, nós já temos aula aqui, já salva. Vai lá na nossa aula de resultado para se aprofundar um pouco mais sobre isso daqui. Mas resultado naturalístico nada mais é do que a alteração no mundo provocada pela conduta. Alteração no mundo provocada pela conduta. Observe você, gente, que nem todos os crimes possuem resultado naturalístico. Anote, nem todos os crimes possuem resultado naturalístico. Aí você me pergunta, quais são os crimes que possuem resultado naturalístico e os crimes que não possuem? Agora que você vai ver comigo. Porque quanto ao resultado naturalístico, dividimos os crimes em crime material, crime formal e crime de mera conduta. Bora lá? O crime material, gente, que também pode ser chamado de crime de resultado por sua prova, é um crime cuja estrutura se materializa com a definição de uma conduta mais um resultado naturalístico.
com a definição de uma conduta mais um resultado naturalístico. Ponto. Definição de uma conduta mais um resultado naturalístico. O crime formal, ele também é definido através de uma conduta mais um resultado naturalístico. Uma conduta mais um resultado naturalístico. E o crime de mera conduta, como o próprio nome já sugere, eu estou tratando de um crime que apenas possui conduta, ou seja, não possui resultado naturalístico. Pronto. Levi, ok. Mas eu estou vendo que a estrutura do crime material e formal é idêntica. O que existe para diferenciar o crime material e o crime formal? Existe, pessoal, é exatamente a característica do resultado naturalístico em frente à consumação. Por quê? Porque no crime material só há a consumação com a ocorrência do resultado naturalístico. Ou seja, no crime material, a consumação depende, anote, do resultado naturalístico. Levi, me dá um exemplo de um crime material para eu entender. Te dou aqui, ó, homicídio. Homicídio é um crime material. Por quê? Qual é a conduta do crime de homicídio? Matar. E o resultado naturalístico? Morte. Vamos lá, gente. Existe crime de homicídio consumado sem a morte? Não existe. Portanto, a morte é o resultado naturalístico e só há crime de homicídio consumado se o resultado naturalístico, morte, acontecer. Diferentemente do crime formal. Porque no crime formal, a consumação ela independe do resultado naturalístico. Não é à toa, pessoal, que o crime formal também é chamado de crime de consumação antecipada. Por quê? Porque no crime material, a consumação ocorre com o resultado naturalístico. No crime formal, a consumação ocorre com a conduta. Isto é, basta que o agente realize a conduta, independentemente de ele conseguir ou não alcançar o resultado desejado, o crime já está consumado. Te dou alguns exemplos. Extorsão, na forma da súmula 96 do STJ, tá? Eu te dou outro exemplo, a corrupção passiva, na modalidade solicitar, lá do artigo 317 do Código Penal. Por quê? Porque basta que o funcionário público solicite. Independentemente dele receber ou não a vantagem requerida, o crime já está consumado. Esse é o crime formal. E o crime de mera conduta, como você já entendeu, é um crime que não possui resultado naturalístico. Exemplos de crime de mera conduta, te dou aqui, ó. Porte ilegal de arma de fogo, lá do artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, né? A Lei 10.826 de 2003 é um exemplo, tá? Então, observe você, pessoal, que o foco de prova é exatamente esses dois aqui, ó. Esse daqui cai menos. Mas esses dois, a diferença dos dois tem que estar bem clara na sua cabeça, tá, gente? Então, termina essa aula aqui, entra no TEC, resolve bastante questão para que você fique voando e chegue na sua prova e broque. Eu quero receber sua mensagem assim, ó. Pô, Levi, eu lembrei daquele negócio que você falou, velho. Ok, pronto, eu quero isso. Eu quero que você broque, irmão. Eu quero lhe encontrar na rua, concursado, botando pra arrombar, fazendo o seu trabalho, orgulhoso e orgulhosa de sua trajetória. Beleza? Não esquece do que eu tô te dizendo. Então, galera, terceiro tópico sobre o resultado naturalístico, tal qual também explicado para você. Vamos avançar? Quanto ao momento consumativo. Essa parte aqui, galera, também é importante, porque muitas vezes o aluno e a aluna negligenciam o estudo. Bora lá? Levi, o que é um crime instantâneo? O crime instantâneo, galera, o crime instantâneo é aquele em que a consumação é imediata e não se prolonga o tempo. É aquele que a consumação ocorre e acabou. Ocorreu e pronto. Sem maiores delongas. Por exemplo, o crime de furto simples é um crime instantâneo. Inverteu a posse da coisa, ou seja, subtraiu, inverteu para você, consumou, ponto.
tenho que dizer, tenho que pensar, tá consumado. Acabou. Diferentemente, gente, do crime permanente. Porque a consumação se prolonga no tempo, mas aqui vem a manha da prova. No tempo, a mercê da vontade do agente. Galera, o crime permanente é aquele crime em que é controlado o tempo da consumação pelo próprio agente. Então, Levi, me dá um exemplo aí de crime permanente. Vamos lá, gente. O indivíduo ter em depósito drogas. Lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas. Ou Lei de Drogas, tanto faz. Observe que o crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo à mercê da vontade do agente. Ou seja, enquanto o agente quiser, o crime continua sendo praticado. De maneira ininterrupta. Um outro exemplo. Sequestro ou cárcere privado. A partir do momento em que eu privo a liberdade do agente, eu que controlo a consumação do crime. Se daqui a um dia eu quiser libertar ele, eu estou controlando a consumação. Se daqui a 10 dias eu quiser, eu estou controlando a consumação. Se daqui a 100 dias eu quiser, eu estou controlando a consumação. Beleza, gente? Então observe que o crime instantâneo é a consumação imediata e não se prolonga no tempo. Crime permanente, a consumação se prolonga no tempo à mercê da vontade do agente, certo? E precisamos chamar a atenção, pessoal, do crime instantâneo de efeitos permanentes. É aquele que a consumação é imediata, porém, seus efeitos são prolongados no tempo, independentemente da vontade do agente. Pronto, é isso aqui. Dá um exemplo aí, Levi, de um crime instantâneo de efeito permanente. Te dou. Bigamia. Doutrina aponta bigamia como um crime de instantâneo de efeitos permanentes. Casou estando casado, pronto, consumou. Agora, os efeitos disso, eles se prolongam no tempo independentemente da vontade do agente, diante das consequências que isso irá provocar para o agente e para as vítimas do crime. Beleza? É sobre isso daqui. E fala-se também, pessoal, no crime a prazo, aquele crime cuja consumação depende de prazo certo, trazido em lei. Ou seja, no crime a prazo, pessoal, a consumação dependerá do transcurso de prazo definido pela lei. Exemplo, lesão corporal grave, quando o indivíduo fica incapacitado para as suas atividades habituais por mais de 30 dias. Ou seja, a consumação do crime de lesão corporal grave na forma do artigo 129, inciso 1º do Código Penal, vai trazer para nós, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, trará para nós um prazo certo. Ou seja, só haverá lesão corporal grave por esta razão, após transcorrido o prazo de mais de 30 dias. Percebe que não é 30 dias, mais de 30 dias. Beleza? Para a gente não esquecer esse tópico, tá? Outro tópico bem importante. Fechado, galera? Vamos seguir? Vamos nessa? Então vamos nessa. Agora a gente chega nesse tópico, gente, que é pouco explorado na realidade pelo aluno no momento da preparação, mas que é bom você saber. É bom você ter ideia. Porque são nomenclaturas, pessoal, que quando cai em prova, muitas vezes o cara se assusta. E eu não quero que você se assuste com isso. Vamos lá? Quanto ao número de agentes delitivos. Primeiro, galera, crime unissubjetivo. Pessoal, muito cuidado. Não confunda unissubjetivo com unissubsistente. Unissubjetivo, subjetivo, sujeito. Tem a ver com a quantidade de sujeitos envolvidos. Unissubsistente tem a ver com os atos executórios praticados. Então não confunda unissubjetivo com unissubsistente. Prova faz isso para confundir. Quando me referir a um crime unissubjetivo ou de concurso eventual, trata-se de um crime que pode ser praticado tão somente por uma pessoa. Mas é um crime que, se
for da vontade do agente, ele pode praticar com mais de uma, ou seja, ele pode praticar sozinho e pode praticar com mais de uma pessoa. Exemplo, homicídio é um crime unisubjetivo. A lei não exige que para existir homicídio existam 2 agentes, 3 agentes, 10 agentes. Não, um só pode fazer, e 2 também pode. Por isso que a lei chama de concurso, a doutrina chama de crime de concurso eventual. Se houver concurso, ok, se não houver, paciência também. Já o crime plurissubjetivo é aquele em que vai se exigir, pessoal, 2 ou mais pessoas para ver a configuração desse crime. Uma única pessoa não pratica ele. Por isso que se trata de um crime de concurso necessário. Olha o nome, gente, necessário, ou seja, só pode haver a configuração desse crime se houver um necessário concurso de uma determinada quantidade de pessoas. Só que quando estiver tratando, gente, de crime de concurso necessário, eu vou dividir basicamente em 2. Crime bilateral, aquele crime que é praticado por 2 pessoas, cujas condutas irão convergir, como por exemplo o crime de bigamia, que você tem 2 pessoas que contraem casamento, sabendo que uma delas já possui casamento, tá? E o crime coletivo, que é o crime que envolve 3 ou mais pessoas. E o crime coletivo ele vai se dividir em 2. Crime coletivo de conduta contraposta, em que você tem 3 ou mais pessoas que praticam o crime contra si mesmo. Por exemplo, aí, Levi, de um crime plurissubjetivo coletivo de conduta contraposta. Vamos lá, rixa. Ó, gente, plurissubjetivo por quê? Porque exige 2 ou mais pessoas. Coletivo por quê? Porque esse caso específico ele vai exigir 3 ou mais. E conduta contraposta por quê? Porque é um contra os outros. Que crime é esse? Rixa. Artigo 137 do Código Penal, que eu sempre gosto de dizer, gente, que rixa. Nada a ver com que você tenha rivalidade com alguém. Eu tenho uma rixa com fulano. Peraí, pô, não é isso não. Rixa nada mais é do que aquele tumulto generalizado, aquela briga generalizada em que uns acabam, né, contendo com os outros. Já o crime plurissubjetivo coletivo de conduta paralela é aquele em que os agentes atuam entre si. Dá um exemplo aí, Levi. Associação criminosa. Lá do artigo 288 do Código Penal, né? O antigo formação de quadrilha. Por que antigo formação de quadrilha? Porque antes da reforma de 2012 exigiam-se 4 pessoas. A partir de lá exigem 3, né? Então todo estudante de direito da minha época, né? Que ouvia muito falar em formação de quadrilha, dizia, bom, formação de quadrilha. Aí depois se tornou associação criminosa e infelizmente ainda tem gente que fala quadrilha. Gente, quadrilha, ó, 4. Quadrilha naquela do forró. Não é isso não, quadrilha é 4 pessoas. Então não é mais quadrilha porque eu falo em associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Fechado? Então, galera, esse tópico aqui em específico é um tópico que, quando cai em prova, você precisa minimamente saber onde você está. Até para conseguir eliminar alguma alternativa, porque tem muito disso também, né? Tem muito disso também. Até para conseguir eliminar alguma alternativa. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente não pode fazer diferente. Tá certo? Então, galera, dentro dessa lógica, eu vou dar um break. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da nossa aula para a gente continuar falando com classificação doutrinária de crime. Fechado? Não sai daí.